Bom, eu vim aqui hoje no TEDx Rio do Sul para falar com vocês, ter uma conversa sobre um assunto que me é muito caro, muito precioso, que é justamente a arquitetura sustentável. E como ela pode representar um mundo de economia para o seu bolso, ao mesmo tempo em que garantir um futuro melhor para os seus filhos. Então, quando geralmente eu começo a falar de desenvolvimento sustentável, a galera já fica assim, meio na defensiva, meio ressabiada, já vão achando que eu vou plantar uma floresta amazônica na casa deles, e embora eu faria, se eu pudesse, esse não vai ser o foco hoje. Então, eu vou começar explicando para vocês o que é sustentabilidade, trazendo uma questão que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Aquecimento global. É um tema polêmico, né? E eu nem vou me estender muito sobre isso hoje, porque eu acho que a gente já ouviu falar bastante sobre isso. A gente já sabe que essa é uma realidade que a gente vive. Existe essa questão das queimadas, existe essa questão do derretimento das nossas geleiras. E essa água que está derretendo, que está subindo, é os banhos maiores de 5 minutos que vocês estão tomando lá na casa de vocês. Bom, brincadeiras à parte. Eu vou explicar para vocês um pouco sobre sustentabilidade, não baseada num moralismo utópico, numa questão de uma garotinha sonhadora, mas baseada numa questão que é bastante atual e que tem muito peso na nossa realidade, que é o valor econômico. Bom, eu sei que parece que a gente já falou bastante sobre isso e que a questão da arquitetura em si pode não ter muito a ver com a sustentabilidade, mas eu vou começar falando para vocês de como é feita a reciclagem dos detritos da construção civil. Essa imagem aqui é uma fábrica de reciclagem de detritos de construção civil. Se vocês olharem bem, mas bem aqui no cantinho, vocês vão ver que não tem nada. É um pouco de exagero meu, eu sei, mas atualmente a viabilidade da reciclagem dos detritos de construção civil ela é bem baixa. É um lixo que é produzido em bastante quantidade. As pesquisas mais recentes dizem que, do total de lixo produzido pelas cidades, 70% vem da construção civil. E é um detrito difícil de reciclar mesmo. Mesmo que você se dedique, seja uma pessoa sustentável, ainda vai custar caro, vai ser trabalhoso para fazer essa reciclagem. Mas o importante é que a gente constrói essas belezuras aqui, né? Bom, as plantinhas da natureza, elas discordam de vocês. Mas eu ouvi falar que todo mundo naquele prédio está tomando seus banhos menores de 5 minutos, então está tudo bem, né? Bom, basicamente, o nosso sistema atual de construção é a alvenaria convencional, que é feita pela estrutura em concreto armado e o fechamento no famoso do tijolo baiano, ou tijolo de 6 furos, de 8 furos, que a gente costuma ver por aí. E aí é que entra a questão do moralismo mesmo, que eu falei para vocês. Se a gente, como sociedade, a gente quer cuidar do nosso planeta, então a gente tem que pensar se esse sistema ele realmente é sustentável. E eu vim mostrar para vocês que a gente tem muitas mais opções que são mais sustentáveis com ele. Afinal, a gente, como sociedade, a gente quer cuidar do nosso planeta, né? Ou vocês vão dizer que não para a plantinha? Não, né? Bom, o que nós podemos fazer, então, como sociedade, para sermos mais sustentáveis dentro da construção civil? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o projeto. Eu sei que pode parecer que eu estou puxando um pouco o peixe para o meu lado, afinal eu sou arquiteta, né? Mas me deem um pouco de crédito. É justamente por ser focada em sustentabilidade e em construções de baixo custo que eu sei do que eu estou falando. A sustentabilidade, então, ela começa bem cedo, ela começa no projeto. E não é utilizando folhas menores ou papel reciclado que a gente vai trazer a sustentabilidade para essa etapa. O projeto em si, eu vou começar contando uma historinha para vocês, que se alguém aqui já trabalhou com construção civil, vai se identificar. Então, o cliente ele me liga e diz: dona arquiteta, eu quero fazer um projeto. Ok, vou toda felizona, vou lá no terreno visitar o cliente, conversar com ele. E quando eu chego lá, o que eu vejo? Uma construção já iniciada. Toda a estrutura já foi levantada, já tem laje, já tem viga, chega a me dar até um arrepio na espinha. Mas tá, vamos lá conversar com esse cliente, né? Aí o que ele me diz é o seguinte: dona arquiteta, eu estava aqui fazendo a minha obra, passou um fiscal e me disse que eu preciso de projeto. Por isso que eu fui chamar a senhora.
E aí eu já vi que essa viga aqui está meio grande, está passando no meio da minha cozinha. Então, se a senhora já puder consertar isso, olha a minha cara de felicidade. Bom, essa é uma cena bem comum. Principalmente porque hoje, culturalmente, muitas pessoas ainda acreditam que arquitetos são artigos de luxo. E embora isso fosse verdade há algum tempo atrás, hoje não é mais. As pesquisas mais recentes nos trazem os dados de que dentro do valor total de uma obra, os projetos, e eu não estou falando nem só da arquitetura em si, eles vão significar no máximo 10% desse valor. No entanto, contratar um arquiteto pode economizar até 30%. Então, um bom projeto, ele vai evitar desperdício, ele vai evitar de ter que destruir uma viga que ficou muito grande. Então, a gente já viu que a parte econômica é uma parte fundamental do conceito de sustentabilidade. Então, começa já aí a questão de que o projeto, sim, ele vai economizar e vai ser mais sustentável. Eu vou trazer mais alguns exemplos aqui para vocês, para exemplificar um pouco mais essa questão do projeto. Então, uma casa com janelas muito pequenas, que foram mal posicionadas, elas não vão trazer luz, não vão trazer ventilação para aquele local. Então, isso vai gerar problemas de umidade, vai gerar problemas de temperatura, você vai ter que utilizar ar-condicionado no inverno e no verão naquele lugar, e, por consequência, vai acabar diminuindo o tempo de vida da edificação. Outro exemplo, a cobertura em platibanda, que, inclusive, virou bastante moda nos últimos tempos. Então, essa cobertura de platibanda ela é a cobertura que a gente conhece por ter o telhado embutido, né? Esse tipo de cobertura, ele acaba não trazendo proteção para as paredes. E se for utilizado numa parede que pega muita chuva, que pega muito tempo, então essa parede vai requerer muito mais pintura, muito mais manutenção e ainda corre o risco de infiltração ao longo da sua vida, o que acaba também diminuindo o tempo de vida útil da edificação. E agora, para não falar que eu só falei bem das plantas, um exemplo aqui onde as plantas, na verdade, foram o vilão. Se você coloca vegetação numa fachada, num lugar que precisa, na verdade, de sol, que precisa de ventilação, ela vai gerar mais problemas de infiltração, problemas de umidade, problemas de mofo e, novamente, diminuir o tempo de vida da sua edificação. E tudo isso pode ser resolvido com o quê? Um bom projeto. Bom, eu poderia me estender aqui, poderia trazer vários exemplos para vocês, mas eu acho que já ficou bem clara essa questão. Eu não sou muito de bajular a Europa, mas eu vou trazer um exemplo rápido aqui da Alemanha. A cena da construção civil de lá é bastante famosa pela questão de que eles levam muito mais tempo no projeto do que na obra em si. Então, ter um tempo de planejamento, um tempo de estratégia, de detalhamento, traz uma obra muito mais rápida e, por consequência, muito mais barata. Uma linha no papel, que representaria uma parede, é super fácil, super rápido de mudar. Agora, você ter que derrubar uma parede de tijolo e de concreto lá na obra, custa bem mais do que o tempo de projeto. No Brasil, a gente tem essa questão de que realmente a gente faz o projeto de qualquer jeito, né, e acaba depois alterando as coisas todas na obra em si, e isso acaba levando muito mais tempo e ainda gera uma edificação ruim, que vai ter que precisar de remendos no futuro. Então, resumo do ponto 1, projetem com um profissional. Ou o rolê do final de semana de vocês vai ser ficar olhando o vídeo de como corrigir infiltração no YouTube. Bom, agora vamos ao ponto 2, materiais. A gente já falou que esse é um método de alvenaria convencional que nós utilizamos hoje aqui no Brasil. Mas, além dele, a gente tem muitas outras opções, como, por exemplo, a madeira, o bambu, o aço, tijolos de terra, que são chamados de tijolo de solo-cimento ou ecológico, a taipa de pilão, telhas de isolamento térmico e acústico, que inclusive podem ser utilizadas como parede, palha, entre muitos outros exemplos. Eu poderia novamente me estender bastante aqui, mas eu vou trazer só alguns principais. E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre justamente o tijolo de solo-cimento, para a gente fazer um comparativo um pouco aqui com o tijolo convencional que a gente utiliza hoje em dia. Então, o tijolo baiano, ele serve apenas como fechamento, então ele ainda precisa de uma estrutura independente para ele conseguir sustentar a casa. Ele não tem um padrão muito rígido de produção, então acaba que muitos tijolos ficam tortos, as medidas nem sempre são parecidas. Ele é queimado, então por si só ele gera carbono. E as instalações elétricas, hidráulicas e de gás, elas têm que ser feitas posteriormente. Então, você tem que ir lá, quebrar os tijolinhos, passar as instalações e depois ainda fechar com concreto, o que acaba gerando um monte de lixo e, enfim, bastante
complicado. Já o tijolo de solo cimento, ele é um tijolo estrutural, então é um custo a menos com essa questão da estrutura. Ele tem um acabamento bastante regular, ele até parece umas pecinhas de Lego e literalmente você encaixa um em cima do outro, ele fica bem retinho. Então ele nem precisaria de reboco, então né, a gente pode deixar a parede naquele estilo do tijolinho aparente, mas se você quiser ainda pode rebocar. Ele pode ser feito pelo próprio cliente, com a terra do próprio terreno, não leva queima, então ele não gera carbono e, ao mesmo tempo, ele tem uma menor condutividade térmica, o que garante que o calor ou o frio lá de fora não entre tão facilmente para dentro do seu espaço. O método de instalação tem uma mão de obra muito mais rápida e que não gera entulho, e as instalações elétricas, hidráulicas de gás sobem junto com as paredes, então não tem essa parte de quebrar e ter que refazer. Aqui um exemplo de uma parede de tijolo baiano e a parede no tijolo de solo cimento, só para exemplificar um pouco dos pontos que eu trouxe para vocês. E aqui, falando um pouco da questão do reboco, né? Uma parede em alvenaria convencional, geralmente em torno de 1 a 3 centímetros de reboco, enquanto o tijolo de solo cimento com 3 milímetros já é o suficiente. E esses 3 centímetros, eu sei que parece meio exagero, meio grande, mas é uma cena bem comum. E às vezes a gente vê cenas muito piores. Existe até uma questão, uma piada interna na área de construção civil, que é quando a mão de obra faz uma parede meio torta, mas aí ela vai lá e corrige no reboco, né? E aí você vai ver tem 10 centímetros de reboco na sua parede. Bom, e para reforçar um pouco mais essa questão dos materiais, eu queria trazer aqui um exemplo até meio extremo, da Muralha da China. A Muralha da China começou a ser construída no ano de 220 a.C., então ela já está em pé há mais de 2.000 anos. E não, ela não foi construída com alvenaria convencional, ela não tem estrutura em concreto armado, nem fechamento em tijolo baiano. Então são um monte de técnicas, um monte de materiais que sobrevivem ao tempo e que a gente não está mais utilizando. Então, resumo do ponto 2, existe uma infinidade de materiais e técnicas. Nós só precisamos resgatar elas, conhecer elas e voltar a utilizar. E o ponto 3, agora eu vou falar um pouco de terreno e de entorno. Eu não consigo deixar mais claro do que isso. Cada projeto é único. Não adianta você querer pegar o mesmo projeto, construir num terreno lá no litoral do Ceará ou aqui nas Morrebas de Santa Catarina, as edificações elas vão se comportar de maneiras completamente diferentes. Uma edificação não é feita só pelas paredes que a constroem. Antes de sequer desenhar uma parede de projeto, nós fazemos muitos estudos. Estudos de insolação, estudos de ventilação, estudos de resistência do solo, estudos de técnicas e de materiais, estudos de clima de cada região, estudos de legislação de prefeitura, de legislação ambiental, enfim, uma infinidade de estudos que a gente faz e que vão resultar em uma edificação, uma construção mais barata, tanto na construção quanto na manutenção da sua vida. Uma casa ou uma edificação, ela respira, ela precisa de manutenção, ela precisa de proteção contra as intempéries, ela reage ao tempo, aos seus arredores, às pessoas que vivem nela. Então, ela é um ser vivo. E como um ser vivo, ela deve ser adaptada ao lugar em que ela vai viver, ao seu habitat. Agora, mais alguns exemplos rápidos de como o terreno e o entorno afetam nessa questão do projeto. Quanto vocês acham que economizariam se aquela sala de estar que vocês gostam de sentar e assistir uma TV no final da noite não tivesse sempre tão quente porque pegou o sol do dia inteiro e aí vocês precisam ligar o ar-condicionado? Quanto vocês evitariam de usar cloro e mão de obra se aquela parede não tivesse toda a vida úmida e mofada? Ou indo um pouco mais longe, como eu já falei antes, quantos anos a mais de vida e edificação de vocês poderia ter se ela tivesse sido projetada utilizando tudo o que é possível? Então, o entorno e o terreno, eles são condicionantes da sua construção. Use isso ao seu favor. A gente tem que trabalhar com a natureza e não contra ela. Mas tá, se a sustentabilidade, se a construção sustentável é tão boa assim, por que a gente não está utilizando? Será que poderia ser o dinheiro? Acho que não, a gente já viu que o projeto, na verdade, ele economiza, né? A gente já viu que o terreno e o entorno também economizam, tanto na obra quanto na vida da edificação. Mas e os materiais? A gente não falou sobre a questão dos custos dos materiais ainda, né? Então vamos lá.
Como eu falei para vocês antes do tijolo de solo cimento, eu vou continuar nesse exemplo. O milheiro, que é 1.000 unidades do tijolo baiano, na época em que eu fiz essa pesquisa, estava custando R$ 680. Já o tijolo de solo cimento, R$ 1.200 por 1.000 unidades de tijolo. Bom, se o material é mais caro, talvez seja esse o motivo do desenvolvimento sustentável não decolar? E existem outros jeitos da gente medir isso. Tem uma métrica dentro da construção civil que se chama CUB, que é o custo unitário básico, e ela mede o valor por metro quadrado de uma construção. Ela varia um pouco de estado para estado, mas, no geral, é uma boa métrica para a gente utilizar de média. Em outubro de 2022, aqui em Santa Catarina, estava custando, em média, R$ 2.400 por metro quadrado de construção. Isso no método convencional de construção. Já no método de construção sustentável, pode custar até R$ 500 o metro quadrado. Mas como? Essa conta parece que não está fechando. A gente já viu que os materiais são mais caros. Vamos lá, vamos se aprofundar um pouco mais então. Aqui são as etapas que a gente precisa para construir uma parede de tijolo de solo cimento. Então, a gente tem a alvenaria, que é o tijolo em si. A gente tem o rejunte, que é uma massa que vai entre os tijolos. E depois a gente tem que passar o selador, que é um impermeabilizante desse tijolo. Já aqui a gente tem as etapas de construção de uma parede em alvenaria convencional. A gente precisa da alvenaria, depois tem chapisco, emboço, reboco, massa corrida e pintura. Isso tudo para ter uma parede 100% acabada. É claro que eu poderia passar também reboco e pintura lá na parede de tijolo de solo cimento, mas ainda são bem menos etapas. Então aqui a gente já consegue ver, ter uma dica do porquê que essa conta não fechou muito bem, né? Mas eu vou me aprofundar um pouco mais. Eu trouxe aqui para vocês também os valores por metro quadrado de cada uma dessas etapas. Então, para construir uma parede acabada no método de alvenaria convencional com tijolo baiano, a gente vai gastar R$ 310 por metro quadrado. Isso sem contar a estrutura, sem contar o entulho que a gente tem que pagar para retirar e sem contar o tempo a mais de obra, sendo que é um método de construção que demora um pouco mais. Já o tijolo de solo cimento, R$ 130 por metro quadrado. Então, é uma diferença bem grande, porque para ter uma parede de tijolo de solo cimento acabada, a gente precisa de muito menos etapas de acabamento. Isso sem contar, novamente, que ele é estrutural, então economiza na estrutura em si, ele não gera nada praticamente de entulho e ele ainda tem uma obra muito mais limpa e muito mais rápida. Só aqui a gente já consegue perceber mais de 40% de economia. Bom, tá aí a diferença. Eu comecei a estudar essa questão da sustentabilidade, essa questão da construção civil, porque eu buscava realmente essa questão moral de construir de uma forma socialmente e ambientalmente mais responsável. E para mim foi uma grande surpresa quando eu descobri que, além de se aliar à minha questão ambiental, ele também se aliava a uma questão muito importante para mim, que é trazer a arquitetura para um lugar mais acessível, para um lugar que não é de luxo. Para mim, na época, foi uma descoberta, eu imagino que talvez para vocês hoje esteja sendo também, e eu acredito que isso é uma questão ainda muito cultural. Então, a única coisa que faltava eram as informações, e é por isso que eu continuo levando e continuarei levando para onde eu for essas informações. Eu trouxe o exemplo para vocês antes da Alemanha, de que ela tem essa questão de levar mais tempo no projeto do que na obra, e eu tenho certeza que o Brasil está bem perto disso. A gente tem até muito mais recursos naturais para esse tipo de construção, para esse tipo de economia, do que a própria Europa. A gente só realmente precisava conectar informações. Agora, então, para finalizar essa conversa, a resposta para a pergunta mais importante de todas: como tomar banhos com mais de 5 minutos sem peso na consciência? Construam uma casa sustentável e ainda economizem dinheiro no processo. Muito obrigada.